Maravilha, maravilha! Vamos que vamos, hein? Marcelindo Beckler, estamos aqui fazendo uma questão que me irrita e é por isso mesmo que a gente vai debater isso aqui. Porque assim, o debate é muito bom, mas a pergunta ela simplifica tanto, mas ela fica tão famosa e tão na boca do povo, cuidado, que a gente traz para o título do nosso vídeo, enfim, para chamar a atenção das pessoas, que é se o Guardiola estragou o futebol. Sim. Isso na esteira de diversos debates. Ah, estragou? Fim de programa, esse foi. Na esteira de vários debates, cara, e dentro de diversas opiniões, eu recentemente fiz inclusive um vídeo para o meu canal sobre, com base numa declaração que o Juanma Lillo, assistente técnico do Guardiola, deu numa pergunta pra gente da TNT no ano passado, sobre ele se sentir como um pai arrependido, né, os princípios de jogo do Guardiola e do Lillo, eles serem imitados a tanta exaustão que no fim das contas fica todo mundo igual, fica tudo pasteurizado e ninguém parece ter a própria identidade. Então é mais ou menos nessa direção que vai o programa de hoje, né, Beck? É isso, Frederico. Todo mundo que está assistindo a gente, para vocês saberem, tem outros 2 vídeos aqui de Fred Beckler explicam que complementam esse vídeo daqui. Um explica o jogo posicional do Guardiola e faz uma rinha de estilos contra o estilo funcional. E o outro é sobre também as influências do Guardiola. Enfim, tem 2 vídeos aqui sobre Pep para vocês acompanharem aqui no canal. Eu acho, antes da vinheta, que o estilo de jogo do Guardiola é muito copiado e imitado, e a gente vai falar durante o programa, por 2 motivos principais. O primeiro é que dá certo, já que é o que está ganhando. Todo mundo quer ganhar, então todo mundo tenta fazer a mesma fórmula. E o segundo porque é muito facilmente reconhecível. O estilo do jogo do Guardiola parece que se você somar 1 mais 1 sempre vai dar 2. Se você fizer os passos desse time e os passes desses times, você sempre vai chegar no mesmo resultado que o Guardiola chega. Então, como é mais fácil e mais reconhecível, todo mundo vê que dá para fazer um caminho de chegar até ali e vir a tendência e vir a moda. E eu acho que por isso que o futebol está sendo estragado, não pelo Pepe ou pelo seu time de futebol, mas sim porque todo mundo acha que pode copiar de qualquer jeito, e a gente vai mostrar isso a partir de agora. Agora não, depois da vinheta. Aí depois da vinheta sim, vai ser agora. Pois bem, então assim, cara, a gente vai começar trazendo aspas de jogadores ilustres, outros nem tanto, mas de pessoas do futebol que jogaram ou que, enfim, comentam nesse momento e que vão mais ou menos nessa direção, né? Começando pelo Tim Howard, goleiro, ex-goleiro nesse momento dos Estados Unidos, jogou pelo Manchester United, e ele disse em certo ponto que o Pep Guardiola arruinou o futebol em todos os sentidos. Ele mostrou para todo mundo que poderiam jogar dessa maneira, mas não é certo. Só 3 equipes no mundo podem fazer esse estilo de jogo bem. Às vezes é preciso ser mais pragmático. Assim, antes da gente continuar, vale dizer que essa frase foi dita por um goleiro dos Estados Unidos num podcast chamado It's Called Soccer. Não é soccer. E tá falando que o Guardiola estragou o futebol, alguém que vem de um país que nem sabe o que futebol é, que acha que é dar cabeçada com um capacete em alguém com uma bola oval. Então, não valeu a fala do Tim Howard. Continuando. Fábio Capello, em 2022, logo após a Itália ser eliminada para a Macedônia do Norte na repescagem para a Copa do Mundo, ele disse: a explicação é muito simples. Há muito tempo que digo que estávamos imitando o futebol de Pep Guardiola há 15 anos, mas sem ter qualidade o suficiente. A Macedônia do Norte, a nível físico, era superior a nós, no que diz respeito ao dinamismo, força e também determinação. E o Chiellini, outro italiano, disse em 2018 que tem muitos motivos para a Itália não ter se classificado para a Copa, né? Basicamente foi nesse contexto. Mas um deles é a falta de zagueiros de alto nível. Já não existem zagueiros como Maldini, Baresi ou Cannavaro. E a culpa, para dizer de alguma maneira, é dos técnicos que queriam imitar o jogo do Guardiola sem ter os jogadores para isso. Ele vai na direção do guardiolismo e menos na direção do Guardiola, né? Isso, e o Schweinsteiger, meio-campista alemão, que chegou a ser treinado pelo Pep Guardiola no Bayern de Munique. Eu não sei se ele sai quando o Guardiola chega ou se ele passa uma temporada com o Guardiola.
Eu diria que ele tem Eu a, acho a primeira que ele temporada, tem. assim, a 13 e 14, ele ainda está, e a E na vai pro 14, Manchester 15, United. ele vai para o Manchester United. Quando o Pep Guardiola levou o Bayern a um estilo de futebol... Quando o Pep Guardiola chegou ao Bayern, teve um estilo de jogo que era incrível. As ideias que davam aos jogadores e também durante o jogo eram assombrosas. Mas o que aconteceu foi que em muitos outros clubes, e até na seleção da Alemanha, tentaram copiá-lo. Quando chegou ao país, todo mundo era da opinião que a gente tinha que jogar esse tipo de futebol, focado em passes curtos. Mas o que aconteceu no final é que a gente perdeu os nossos valores. E seguindo as palavras do Schweinsteiger, ele diz: acredito que as demais nações sempre nos considerem uma seleção de lutadores e que sempre corremos até o final. Só que perdemos essa virtude ao longo dos últimos 7 ou 8 anos porque simplesmente nos esquecemos dela. Simplesmente estamos mais centrados em passar a bola de forma bonita. Enfim, acho que dá para dizer aí que, em comum a essas opiniões, discordando ou concordando, eles atacam essa pasteurização, né? Fazer um paralelo aqui é você visitar um país querendo comer a comida típica e você só acha o McDonald's, né? Você só acha uma rede de fast food. E é isso que o guardiolismo, de certa forma, fez com o futebol. E eu acho que tá certo. É um problema mesmo, tá? O errado para mim da pergunta é se o Guardiola arruinou o futebol. Eu acho que o guardiolismo ajuda a arruinar, eu acho muito forte, né? Mas ajuda sim a você suprimir novas ideias, suprimir questões culturais e locais. Faz parte também da globalização, tanto o McDonald's quanto o guardiolismo. Mas não dá para colocar isso na conta do Pep Guardiola, que eu acho que tem muito pouco a ver com isso, Pepe. Pois é, acho que uma pergunta central é os jogadores que você tem em mãos, né? O Guardiola, por onde ele passou, no Barcelona B e no Barcelona principal, era a casa dele, era o jardim da casa dele. Então ele sabe muito bem o que é plantado ali. Quando ele foi para o Bayern de Munique, ele se adaptou um pouco, mas ele também levou alguns jogadores mais próximos do que ele queria. Especialmente isso aconteceu no Manchester City, né, que ele fez algumas reformulações de elenco para levar o Manchester City até onde ele queria e jogar esse tipo de jogo. O problema muitas vezes está em você estar em uma outra cultura futebolística, com uma outra mentalidade de futebol e com jogadores formados de um outro jeito e tentar replicar exatamente a mesma coisa que um técnico específico consegue fazer com muito dinheiro, porque ele consegue buscar jogadores específicos também por conta do dinheiro que tem para fazer isso. Então os times e as seleções perdem identidade, mas também o futebol de cada país vai perdendo a sua identidade. Porque é normal que o Guardiola transforme as ligas por onde ele passou, e acho que isso seria o mais normal para um técnico já revolucionário, transformar as ligas, porque você precisa meio que criar antídotos para enfrentar aquele time, mas o que a gente vê é o contrário. É que nas mesmas ligas os times querem jogar igual. Olha o Burnley do Company na temporada passada, e o Arsenal e outros times da Premier League. E em lugares onde o Guardiola nunca pisou, onde só se viu o Guardiola pela televisão, tentam fazer a mesma coisa e a mesma coisa e a mesma coisa. Acho que parte daquele ponto. Como está dando certo, Fred, é normal tentar copiar. Você vê alguma coisa que está dando certo, fala, eu também vou tentar fazer aqui, porque isso dá certo em outro lugar. Só que só um pode ganhar, né? No final das contas, um campeonato brasileiro de 20 times, só um pode ganhar. E se todos tentam jogar de uma forma parecida, pelo menos 19 vão perder. Eu tenho certeza que muito pianista tentou copiar o Mozart. Mas pouca gente vai chegar a um nível parecido, cara. Mal comparando, né? Porque eu tô falando de, enfim, uma atividade individual de uma atividade coletiva. E o Guardiola, ele só consegue fazer o que faz muito por conta do dinheiro. Mas ele só consegue ter esse dinheiro porque ele se apresenta, temporada sim, temporada também, como um cara que aplica muito bem esse dinheiro. Porque ter dinheiro muita gente tem. Existe uma irritação aqui já na Inglaterra, porque é o país onde o Guardiola mais tempo passou como treinador, e a gente faz esse vídeo pouco tempo depois da renovação dele, mais uma com o Manchester City até 2027, então o Guardiola vai passar mais de 10 anos aqui na Inglaterra, pelo menos, e existe uma irritação aqui de, sei lá, um time da 7ª divisão, um campo todo esburacado, com jogadores que nem semi-profissionais são, tentando o cara ali, o treinador, que também não é nem semi-profissional, tentando fazer com que a galera jogue com o goleiro saindo em passe curto, etc e tal. Então, parte do problema do guardiolismo é essa falta de percepção de muita gente
de achar que você pode ser o que o cara é, com os melhores jogadores do mundo, dos melhores gramados do mundo, na melhor liga do mundo ou em uma das melhores ligas do mundo. Falta uma adaptabilidade, inclusive dentro dessa própria liga, tá? Dentro da Premier League não é todo mundo que vai poder jogar como Guardiola. Imagina só na 7ª divisão inglesa ou, sei lá, na Série B do Campeonato Brasileiro, sabe? Sim, e eu tenho certeza que hoje todos os times do futebol mundial são de alguma forma influenciados por esse estilo de jogo. Ou porque querem fazer igual ou porque querem fazer o antídoto do que é esse jogo de posição, de tocar muito a bola, de colocar o adversário lá atrás na sua defesa e tal. Então, de alguma forma, qualquer jogo que você for assistir hoje da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, um Novo Horizontino, Curitiba, alguma coisa vai ter, porque os últimos 15 anos do futebol tem um antes e depois muito claro do que apareceu com o Guardiola e que os outros times hoje tentam copiar de alguma forma isso. Tem algo na fala do Chiellini aqui, que a gente não tem mais zagueiros como Maldini, como Cannavaro, como outros, e ainda assim a gente tenta, como que é a fala do Chiellini para buscar? Não existem zagueiros como Maldini, Baresi ou Cannavaro, e a culpa, por dizer de alguma maneira, é dos técnicos que queriam imitar o Guardiola sem ter jogadores para isso. Acho que aqui ele fala muito sobre saída de jogo, né? Sobre como sair jogando e tal. Se a gente for ver, não só dos zagueiros, que parece que para o zagueiro e para o goleiro hoje é mais importante jogar com a bola no pé do que fazer as funções defensivas, a gente vê também que tem muito jogador perdendo a criatividade, né, na hora de ser formado como jogador, porque tem que tocar a bola, porque tem que respeitar a posição, porque não pode sair daquele quadradinho que ele é colocado. E até a formação de jogadores, o próprio Juan Malilo fala isso, é prejudicada, né, por talhar a criatividade deles. Ele fala sobre algo ainda nesse guarda-chuva de se chamar um pai arrependido, de uma ideia que deu certo dentro de um universo controlado e que foi espalhada e, portanto, mutada e se tornou algo que, em grande parte, faz com que ele se arrependa de ter feito o que fez, junto com o Guardiola principalmente. Ele fala sobre o dois-toquismo, né? Ele fala, cara, hoje eu vejo treinamentos em categorias de base que todo mundo é obsessivo com você pode dar até no máximo 2 toques na bola. Porque essa velocidade às vezes é muito positiva, claro, mas às vezes ela é confundida como algo que é regra quando na verdade tem que ser um recurso, né? Então ele fala, cara, 2 toques quando a jogada é de 2 toques, 3 quando ela é de 3, 5 quando ela é de 5 e por aí vai. E isso é algo que eu entendo na parte de formação dos jogadores, quando você está no final do funil, né? Quando você tenta já, de fato, limitar ou segmentar o estilo de jogo do time. Me dá muito nervoso quando eu vejo, não é sempre que eu vejo, mas eu escuto histórias com bastante frequência, de uma molecada de 7, 8 anos jogando bola, Beckler, em clubes ou em escolinhas e tal, sendo limitadas nesse sentido, assim, né? Um moleque de 7, 8 anos, não podendo dar mais de 3 toques na bola. Imagina se alguém, aquele velho exemplo de pegar um jogador muito fora da curva para provar o seu ponto. Imagina se alguém fala pro Messi, né? Com 7, 8 anos de idade, que ele não pode dar mais de 2 toques na bola. O que a gente teria depois disso? E é engraçado que assim, essa culpa também cai sobre o Guardiola muitas vezes, porque a gente vê que muita gente diz que hoje o time do Guardiola é burocrático, é chato, que os jogadores não têm criatividade. A gente está falando de um técnico que eu acho que nenhum ano da carreira dele teve uma média de gols inferior a 2,8 gols por partida, que foi o técnico que fez o Messi virar quem o Messi é, que fez o Kevin De Bruyne virar quem o Kevin De Bruyne é, e também explorou isso em Xavi, Iniesta, e não dava para falar que esses caras eram burocráticos, pelo contrário, o Xavi, o que o Guardiola fez foi conseguir pegar bons jogadores e explorar ao máximo a criatividade desses bons jogadores, que outros vão ser burocráticos, que o Stones, que o Akanji vão dar 1 milhão de passes para um lado e para o outro para tentar ver se acha um espaço, sim, mas não me parece que o Guardiola talhe o talento e a criatividade dos jogadores. Quando o Savinho pega na bola na ponta do Manchester City, ele não pode pegar a bola no campo de defesa e começar a driblar dali. Mas quando ele pega na quina da grande área do adversário, acho que ele pode driblar, ele pode ir em diagonal, ele pode ir para a linha de fundo, acho que tem vários mecanismos que foram construídos para ele explorar a criatividade dele. E é você saber o que você tem em mãos, né? Porque eu acho que o Guardiola sabe isso e outros técnicos talvez não. Há algum tempo atrás houve
uma falsa discussão, porque de fato nunca aconteceu na internet, de Grealish ou Neymar, quem seria melhor para aquela posição do Manchester City. Certamente, se fosse o Neymar jogando no lugar do Grealish, seria outro time. Porque é claro que o Guardiola não ia querer que um jogador como o Neymar servisse para atrair 2 ou 3 e passar a bola de lado, porque se tem 2 ou 3 em cima dele, vai ter 2 ou 3 livres em outra parte do campo. Então você ia mudar a sua forma de jogar por conta disso, sem talhar a criatividade. Outra coisa é que não seja uma anarquia dentro de campo, né? Cada um faça o que quiser, vai por onde quiser. O Henry falava muito isso, da etapa dele do Barcelona, que ele chegou ao Barcelona como um dos melhores jogadores do mundo, um dos melhores da história da Premier League, e que ele tinha que fazer movimento de ficar entrando em diagonal só para arrastar marcador e para sobrar espaço no meio campo. Você também tem uma função para fazer. Mas não dá para falar que aquele Barcelona do Guardiola com o Henry não era um time criativo. Pois é, longe disso, né, cara? E nem que o Bayern de Munique não era um time criativo, e nem que o Manchester City... cara, o Manchester City amassou 100 pontos na Premier League, marcando mais de 3 gols por partida, e, enfim... claro que tem momentos mais pragmáticos. A final da Liga dos Campeões, o Guardiola entra em campo com uma linha de 4 zagueiros na defesa, né? O Walker no banco de reservas. Mas era uma Inter de Milão pragmática e foi por meio do pragmatismo que o Guardiola achou que era o melhor caminho para bater aquela Inter de Milão. Também foi pragmático contra o Chelsea e não deu certo. Mas a evidência ela é muito, muito maior do lado criativo do que do lado pragmático. O caso do Grealish eu acho interessante porque é outro jogador, né? O Grealish do Aston Villa era uma coisa, o Grealish do Manchester City é outra. E por muito tempo eu me perguntei se não havia um exagero nessa formatação de um Grealish que virou um cara para esticar o campo, para puxar a marcação e tocar a bola para trás, para um companheiro mais livre. Hoje em dia eu me questiono, quando eu olho para o Grealish na Inglaterra, inclusive, se talvez o Grealish só possa ser aquele jogador do Aston Villa jogando no time de um Aston Villa que era coadjuvante, era muito distante do Aston Villa de hoje. Talvez o futebol do Grealish seja muito mais para aquele nível enquanto protagonista do que para ser um protagonista. Eu duvido muito que o Guardiola tenha visto o Grealish nos treinamentos e tenha visto ele arrebentando como no Aston Villa e pensado, não. Eu vou fazer esse jogador ser quadradinho. Deve ter tido algo ali que o convenceu de que o Grealish do Aston Villa não daria certo no Manchester City. E aí você pode ver, por exemplo, a liberdade que ele dá, como você disse, para o Savinho e para o Jeremy Doku também. Pelos lados do campo. A gente está falando aqui do modelo do Guardiola e como que ele é seguido e como que ele é copiado. E é curioso que a gente chega em um momento do futebol que a gente tem poucos outros modelos para mostrar por aí, né? Assim, se o modelo do Guardiola é esse que todo mundo conhece, que é tocar a bola muitas vezes, que é o jogo de posição, que os jogadores não saem daquilo que foi pré-determinado, do espaço que eles devem ocupar dentro de campo e tal, a gente teve alguns técnicos durante a carreira do Guardiola que rivalizaram com ele. O José Mourinho, o Jürgen Klopp, o Carlo Ancelotti nesses confrontos de Liga dos Campeões com o Real Madrid, que é um técnico português, que treinava na Espanha, um técnico italiano e um técnico alemão. Mas talvez só o Klopp seja aí um expoente de uma escola, né? O Ancelotti e o Mourinho, não sei se eles representam uma escola que foi seguida, que tem continuidade, que é referência para alguma coisa. O modelo alemão, sim, é uma referência muitas vezes na Alemanha, que é um futebol de idas e vindas, de muita verticalidade, de muito ataque, de muita pressão, de muita imposição física. E o Klopp, alguma coisa disso, ou bastante disso, tinha o time dele. Mas não é um modelo que a gente vê replicado em muitos outros lugares. O Barcelona está mais ou menos fazendo isso, agora com o técnico alemão, mas também mais ou menos fazendo, também tem muito da sua filosofia. Mas não tem, Fred, eu não consigo ver uma outra escola hoje que alguém possa olhar para o lado e falar, não, eu não quero seguir o caminho do Guardiola. Então você vai seguir qual? Não tem uma outra grande escola futebolística hoje. E isso não é para diminuir esses nomes, né? Vou citar aqui um dos maiores nomes da história do futebol inglês, o Ferguson. Ele não influenciou o futebol, a forma de jogar futebol. Não houve em nenhum momento da história magnífica do Alex Ferguson no Manchester United uma profusão de clubes tentando jogar como Alex Ferguson, até porque uma das grandes qualidades dele era a versatilidade, era a adaptabilidade. O mesmo dá para falar do Carlo Ancelotti, tem diversas versões, é um técnico muito camaleônico. O Guardiola não, ele tem muito, como você disse no começo do programa, né, muito fácil identificar. Por mais que ele tenha mudado em vários pontos ao longo da carreira, dentro do Manchester City inclusive, você tem bases ali muito bem concretizadas, muito bem solidificadas,
e acho difícil você conseguir encontrar alguém que tenha impactado o futebol com tanta profundidade de maneira tão popular como o Guardiola fez, né? Você talvez tenha que ir lá para trás pro Arrigo Sacchi, não sei, algo por aquela época ali, porque o Guardiola, ele é mais ou menos um Beatles sem o Rolling Stones. A sensação que eu tenho é isso, sabe? Assim, tem bons técnicos que podem rivalizar ou em algum campeonato ou em confrontos diretos da forma de jogar do Guardiola e que consigam pegar o Guardiola, mas que não consigam ter durante longo prazo contra outros adversários essa mesma forma de jogar muito determinada e que vai dar certo durante muito tempo. Eu acho que isso não existe e desde que o Guardiola começou não existiu alguém que consiga fazer isso. Porque o Guardiola representa uma revolução no futebol. Existiu um antes e depois do Guardiola. E eu acho que é uma revolução tão grande, de mudar mesmo o paradigma, de influenciar a 7ª divisão da Inglaterra, a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, que eu acho que talvez uma revolução parecida com o futebol tenha tido quando o Chapman, lá nos anos 30, puxou um defensor mais para trás para fazer um WM, sabe? Assim, quando começou o impedimento. Quando, nos anos 50, falam que o Bela Gutmann, técnico da Hungria, que até treinou em São Paulo, e que influenciou o Brasil, passou a jogar no 4-2-4, depois recuou o Zagallo, o Brasil, para jogar meio que no 4-3-3. Algumas coisas que foram mudando, assim, que mudaram mesmo a forma, os desenhos do futebol, mas que é uma revolução tão grande que influencia todo o planeta, porque as coisas estão globalizadas e antes não estavam, e a formação dos jogadores, e a forma de se ver, de se consumir futebol, que eu acho que talvez seja que a gente esteja menosprezando, pensando que é uma revolução que acontece a cada 20 anos, o que já seria muita coisa. Porque se bobear é uma revolução que tinha acontecido nos anos 40 antes de mudar tanto o futebol. É verdade. E eu tô curioso para ver a próxima, né? Se é que a gente vai ver como que vai mudar o futebol. Enfim, a tendência no mundo todo são as coisas mudarem cada vez mais rapidamente, né? Mas o Guardiola, ele é uma resistência até nisso. Desde que ele começou, e já tem um tempinho, já tem aí mais de 15 anos de carreira, você teve outros exemplos belíssimos de trabalhos e outros exemplos belíssimos de antídotos pontuais ao Guardiola, mas ninguém que tenha causado toda essa revolução. Tá tudo dentro de contexto, Marcelo. Agora chega a hora da gente ir para aquele momento que chama Out of Context. Então, Becklerzinho, eu vou mais uma vez tentar aqui trazer algo mais ou menos na linha do tema, mas nem tanto, né? Se a gente está perguntando se o Guardiola arruinou o futebol, eu fiquei pensando em momentos da minha vida em que eu arruinei alguma coisa. Ah, claro. E aí eu vou, cuidado com essa imaginação de vocês, eu vou contar aqui uma história de uma vez que eu arruinei uma tentativa de mentira do meu pai. Se não tiver Calma, história, que não é tão grave assim. eu já estou satisfeito. Só com o título. Só com o título. Eu já estou ok. Não precisa nem clicar. Não. Eu era um garoto inocente e talvez um pouco idiota, como você vai provavelmente concluir ao fim dessa pequena história. Eu devia ter, sei lá, cara, uns 7 anos, algo por aí. E aí, naquela época, garotos e garotas, havia telefone fixo em casa, não havia celular. E aí, alguém ligou, meu pai, muito gentilmente, me pediu para atender no lugar dele e falou, se for a fulana, diz que eu não tô. Isso era uma coisa muito comum naquela época, inclusive. Você não podia recusar uma ligação no celular ou deixar tocar até o fim e fingir que você não está perto do celular. Você pedia para alguém mentir no seu lugar. E aí eu atendi, era a fulana, e aí ela falou, seu pai tá aí? E aí eu respondi, ele pediu para dizer que não tá. Ele teve que pegar o telefone logo depois e falar assim, essa criança tá brincando, você só escutava assim. E aí ela falou, então conta pra ele que é muito feio pedir pra uma criança mentir. Eita. Eu fui lá e contei, e ele não ficou muito feliz comigo não, sabe? Seu pai tinha total razão de ignorar essa pessoa também, né? A pessoa que responde assim, é uma mentira de uma criança. Chata, né? Chata. Eu também não atenderia o telefone dela, não. Olha só, a história que eu vou contar é sobre a passagem do Guardiola aqui por Barcelona. Logo depois ele foi substituído pelo Tito Vilanova, que era o seu auxiliar.
E depois do falecimento do Tito, veio treinar o Barcelona o Tata Martino. E aconteceu algo em um jogo que o Barcelona goleou, eu acho que por 4-0 ou 5-0. Deixa eu ver aqui, porque eu acho que eu tenho isso fácil aqui. E acho que não tá tão fácil assim, tá? Mas muda muita coisa pra cá? Não, mas assim, uma goleada do Barcelona contra o Rayo Vallecano, em Vallecas. E se vocês digitarem aí no Google Barcelona, Possession, Rayo, vai aparecer uma enxurrada de matérias, porque foi um grande drama naquela noite de sábado que o Barcelona perdeu a posse de bola. Naquela noite de sábado, o Barcelona teve 49% de posse de bola, o Rayo Vallecano de Paco Remes teve 51%, e 315 jogos depois, o Barcelona teve menos posse de bola do que um adversário. Goleou, venceu, mas até hoje essa história é lembrada. A gente não vai colocar aqui o vídeo, porque é um vídeo que está no YouTube, está em redes sociais e poderia dar problemas pra gente aqui também, não sei o que, de direitos de colocar, se ainda que fosse autorizado. Mas recentemente aqui em Barcelona está com muito debate por conta do Hans Flick, se o estilo... Acho que as pessoas não querem saber se o time está ganhando ou não, querem saber se ele representa ou não o estilo do Barça. E foi lembrado o caso do Tata Martino, e que perdeu a posse de bola, e que um absurdo, um debate super acalorado. Se vocês quiserem ir no programa 11, na rede social, no X, de tá lá 11, tem um programa de televisão aqui da Catalunha, está lá nas mídias, isso já deve ter uns 20 dias mais ou menos, mas vocês podem achar lá em algum momento. E até hoje, Fred, 10 anos depois, aqui é lembrado do dia que o Barcelona perdeu a posse de bola para o Rayo Vallecano numa goleada por 5-1. É um clube muito específico, né, cara? É um clube muito específico. 5-1, mas a posse de bola não pode perder. O Hansi Flick já teve jogo perdendo a posse de bola nessa temporada? Já, em alguns. Acho que teve menos contra o Bayern. Se bobear contra o Real Madrid, teve menos. Em alguns ele já assim teve menos. Contra o Mônaco, porque ficou com um jogador a menos de 10 minutos e tal. Claro. Mas lembrando sempre que, em média, o time dele tem mais posse de bola que a do Xavi. Então, se alguém quiser jogar essa carta de que a posse de bola é tão importante assim, esse time é mais barcelonista que o do próprio Xavi, que, se bobear, é mais guardiolista que o próprio Guardiola. Bom demais. Não chega a ser uma crise. Não chega a ser uma crise. E também, agora, não chega a ser um mau conselho que a gente vai dar para vocês, que é o quadro Indicação. Frederico Caldeira, conheça a história de Willy Wonka, o jovem que revolucionou a história da indústria dos chocolates com as suas ideias malucas. Assim como Pep Guardiola transformou a maneira como o mundo joga futebol. Em Wonka, você acompanha o início da trajetória e desafios de Willy ao desafiar os padrões do mercado e irritar fortemente as tradicionais grandes fabricantes de chocolate. E lembrando que tanto Wonka como as duas versões de A Fantástica Fábrica de Chocolate, a de 2005 e a de 1971, estão na Max. Fico pensando como é que alguém pode ficar irritado por fazer chocolate. Pois é. Quanto mais chocolate for feito, melhor para a humanidade. Para todo mundo. Todo mundo. Não sei como. Para mim, esse filme tinha que durar um story. Maravilhosa fábrica de chocolates. Chocolate acabou. É verdade. Fantástica fábrica de chocolate. Você não sugira isso porque já tem muito filme recebendo a pressão de durar o tempo de um story. O que eu vi de filme hoje foi uma enormidade. Um atrás do outro, só passando para cima. Sim, tinha filme que eu nem conseguia chegar até o final. Você sabia? Às vezes pro lado, para a esquerda, para a direita. Você sabia que hoje a mente de um ser humano tem menor capacidade de concentração do que um peixinho dourado? Um peixinho dourado demora 9 segundos em média para perder o interesse por alguma coisa que ele acabou de ver. A mente do ser humano demora 7 segundos. O peixinho dourado tem uma concentração que é acima do que eu pensava. E o ser humano menor do que eu pensava. O famoso FOMO. Se não é urgente, a pessoa sai e sem a sensação de que está perdendo alguma coisa. Por isso que logo no início dos meus vídeos eu normalmente falo, fica até o final desse vídeo, e muitas vezes o vídeo nem final tem. Talvez então uma tática pra gente e pro próprio Willy Wonka seja a cada 8 segundos gritar, fica!
Vai acontecer alguma coisa. E vai só fazendo chocolate mesmo. Faz chocolate, um atrás do outro, embala, coloca para vender, vende, a pessoa compra, acabou o filme. Quem que cantava chocolate? Na Tim Maia? Chocolate, o que eu quero beber. Chocolate. Eu acho que é Tim Maia. É Tim Maia, né? Espero que tenha essa trilha, inclusive, dona Marcos. Se não tiver, acho que infelizmente ficou tarde para negociar. E também ficou tarde para resumo. Fred Caldeira, como é que você resume o fim do futebol e também do chocolate via Pep Guardiola? Pois temos que procurar novos empregos porque o futebol foi arruinado, né? Há um grupo aí grande, mas nem tão grande assim, de pessoas que detesta o futebol atual por conta desse rapaz chamado Josep Guardiola e Sala. Cara, aquilo que eu falei, né? Eu entendo quem se irrita com o guardiolismo, que é uma cópia muitas vezes pela metade ou nem isso, mas eu não entendo quem aponta essa mira pro Guardiola, porque, cara, ele é um revolucionário e ele mudou o futebol para melhor. O problema é que o impacto foi tão grande que, como a gente foi destrinchando aqui ao longo do programa, muita gente achou que era fácil fazer o que ele faz. Esses treinamentos eles foram espalhados de uma maneira muitas vezes porca, muitas vezes pouco eficiente, considerando muito pouco as ligas locais, as particularidades locais, etc. e tal, a ponto de fazer com que um grande parceiro do Guardiola se sinta como um pai arrependido. O meu resumo é o seguinte: no início do programa eu falei que esse modelo é muito copiado, porque quando você soma 1 e 1 dá 2, sempre. Só que você só pode ter 2 laranjas se você tem uma laranja mais uma laranja, aí você vai ter 2 laranjas. O problema de copiar o que o Guardiola faz é você ter uma banana e uma maçã, querer somar os dois e ter 2 laranjas depois. Então o problema é um pouco do que falou o Chiellini, do que falou o Schweinsteiger, do que falou o Juan Malillo, do que falaram todos os personagens que a gente trouxe aqui no programa de hoje. É querer copiar sem ter os jogadores necessários para aquilo. Primeiro é copiar sem ser o próprio Guardiola, porque não é só replicar e continuar fazendo, porque a cada ano ele tenta também mudar as coisas do time dele. Então o problema de copiar já está também aí. E o segundo problema é sem ter os jogadores, sem ter a metodologia, sem ter tudo por trás de fazer um time de futebol funcionar, especialmente os jogadores. A principal coisa que um técnico tem que fazer é chegar num time de futebol e ver o que ele tem naquele cesto, quais são os jogadores que ele tem para fazer o time que ele quer. Se o que ele quer treinar, aqueles jogadores não são suficientes, aqueles jogadores não vão conseguir fazer o que ele quer, então, para você formar um time de futebol, a primeira coisa quando você contrata um técnico tem que ser se reunir e falar quais jogadores aqui você quer e quais você não quer. Vai dispensar alguns, vai vender outros e vai comprar outros, talvez isso demore 1 ou 2, talvez até mais anos a ser montado o elenco tal qual o treinador quer, e a partir dali você passa a jogar o que o técnico quer. Que não dá para você chegar em qualquer time, de qualquer divisão, e achar que são todos os jogadores prontos para fazer aquilo. E também não dá para, na hora de formar um jogador, você achar que o jogador formado no Brasil tem que ser igual ao jogador formado na Espanha, igual ao jogador formado na Alemanha, igual ao jogador formado na Bélgica. Porque uma das coisas mais legais do futebol é ter a escola brasileira, a escola argentina, a escola japonesa, a escola espanhola, a escola alemã. E essas escolas vão se agregando e se complementando, e depois a Copa do Mundo vira um torneio legal. E não, como disse o Juan Malillo, que você não sabe se colocar em preto e branco se é o Brasil, se é Camarões, ou se é um jogo de clubes da segunda divisão que está em campo. Pois é. É tipo você viajar, aí você vê um restaurante de sushi, e você acha que vai ser um ótimo sushi quando você vê. Ele tem uva, catupiry e abacate. Não tem abacate no sushi normalmente? Aqui em Barcelona sempre tem. Tem, mas não tem com catupiry e uva. Mas eu já comi no Japão sushi de hot dog. No Japão? No Japão. Tóquio. Shibuya. O maior cruzamento do mundo. Tinha salsicha, cebola e eu acho que tinha ovo. Tudo isso envolto Então, em arroz e alga. Uma delícia. É o Guardiola jogando com 4 zagueiros, né? É quando você imita o pior do outro. Mas se bem que isso deve ser bom pra caramba. Ou é o Mirassol querendo jogar igual o Manchester City, né? Se você joga no Mirassol, primeiro, respeita a Ludmilla. E segundo, não tente jogar igual a Manchester City. A Isa. A Isa.
Mas respeita a Ludmilla também. Por que não pode respeitar a Ludmilla? Respeita as duas. Também. Ludmilla que nem de homem gosta. Mas já é outro papo. Fica. Não, quer dizer, não, tá por fim. Não vai acontecer mais nada. Pode sair. Acabou. Acabou. Bom papo, hein? Esse papo dá pra muito debate, cara. Tem muito pano pra manga. Mas não vai continuar, não. Pelo menos não por enquanto. Não. A gente volta no próximo Continua nos programa. comentários. Terça-feira que vem tem mais Fred e Beckler explicam pra vocês às 11 horas da manhã. Beijo pra vocês.